Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula de hoje, falarei sobre o comando Compare Bigger Text. Então, o comando Compare Bigger Text é um comando que compara dois textos, né, duas sequências textuais, e verifica se se o tamanho do primeiro texto é maior do que o tamanho do segundo. Se é maior que o tamanho do segundo, na verdade, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, observe que ele aceita três parâmetros, né, esse comando, né? Na primeira linha de parâmetro, eu coloco o primeiro texto da minha comparação, a segunda linha, o segundo texto, e na terceira linha eu coloco uma marca de linha para que ocorra um desvio de fluxo, caso a comparação seja bem sucedida. Ou seja, se for verdade que o tamanho do primeiro texto é maior do que o tamanho do segundo, será causado um desvio de fluxo para uma outra parte do programa, né, uma outra linha, e a execução do programa continuará a partir desta outra linha aí, certo? Eu tenho um exemplo aqui, um algoritmo de exemplo, né, que eu preparei em outra aula e aproveitarei para demonstrar esse comando aqui. Ops, diminui demais. Aqui, isso, tá. Observe ainda que esse comando, né, o compare bigger text, é um comando de tomada de decisão que atribui algum tipo de inteligência, né, um nível de inteligência a um robô desenvolvido nessa linguagem. Com isso, um robô pode tomar uma decisão e executar uma tarefa baseada, né, fundamentado nessa decisão. Ele pode comparar, por exemplo, o tamanho do conteúdo de um documento e verificar se o tamanho de conteúdo de um documento é maior do que o outro documento. Comparando dois documentos, né? Por exemplo, e aí tomar uma decisão e executar uma tarefa que seja interessante para o usuário. Seria o papel de um robô computacional nesse caso, né? Então esse é um exemplo, né, de aplicação. Existem várias aplicações possíveis, mas nesta aula o objetivo é demonstrar a funcionalidade apenas do comando e não citar muitas, não falarei muito sobre aplicações, tá certo? Nesta aula, ok? Bem, voltando aqui aos nossos parâmetros, né? Nesse momento, então, eu tenho um texto aqui que tem uma determinada quantidade de caracteres e um outro que tem uma determinada quantidade de caracteres. Veremos então se o primeiro texto aqui, da linha 1 de parâmetro, é maior que o texto da segunda linha de parâmetro. Tá? Então, eu contarei aqui os caracteres do primeiro, tá? Do primeiro texto. Aumentaria um pouquinho só o tamanho da fonte aqui, para demonstrar melhor. Então, vamos lá. Contarei os caracteres do primeiro texto. Vamos ver. Opa, errei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 caracteres, tá certo? Contarei a quantidade de caracteres do segundo. 1, 2, 3, espaço conta, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então observe que o primeiro texto tem 9 caracteres, né, contém 9 caracteres, e o segundo texto contém 12 caracteres. Logo, o primeiro texto não é maior que o segundo. Né? Como então o primeiro texto não é maior que o segundo, não ocorrerá o desvio de fluxo aqui. Ó, né? O comando de decisão, esse comando de tomada de decisão não desviará o fluxo de execução se eu executar este programa no momento. Ele não irá para outra linha do programa, tá certo? Por quê? Porque a comparação está retornando falsa no momento. Porque eu tenho dois textos que têm tamanhos que o primeiro texto, na verdade, ele não é maior que o segundo. Né? Essa seria a condição para que ocorresse, então, um desvio de fluxo para esta linha aqui. Ó. Observe que eu preciso definir uma marca de linha, isso aqui é uma marca de linha, né? Eu tenho que definir através de um comando merge, aqui em outra parte do código, né? E aqui eu tenho essa marca de linha definida aqui, ó, por esse comando merge, né? Aqui abaixo, né? E se o fluxo de execução fosse desviado para este bloco de comando aqui, ó, aconteceria o quê? Essa mensagem aqui seria exibida na tela, ó, desviou para cá, né? Através desse comando mens. Mas isso não vai acontecer. Se eu executar esse programa, isso não acontecerá, no momento não, porque, na verdade, então, como eu disse, a condição desse comando não está sendo satisfeita nesse momento, né? Então, de fato, o meu primeiro texto não é maior que o segundo, logo é isso que esse comando verifica, né? Ele verifica se um texto é maior, se o primeiro texto é maior que o segundo texto. Isso não está acontecendo, essa condição não está sendo satisfeita no momento, logo, o meu programa continuará sendo executado após esse bloco de comando da tomada de decisão. Então, é de se pensar que os próximos comandos aqui serão executados aqui, tá? A execução seguirá mostrando essa outra mensagem aqui, na verdade, ó,
passou por aqui, e o comando endprog, aqui, ó, esse comando aqui, endprog, ele finalizará o meu robô, ele também será executado, e ele finalizará o meu programa, tá certo? Inclusive, se eu não colocasse esse comando aqui, ó, o endprog, eu teria a execução contínua do meu programa, e após essa primeira mensagem de texto, onde estou com o mouse aqui, ó, a outra mensagem também seria executada mais abaixo. Eu teria aí uma sequência de duas mensagens, e não é o que eu quero, meu programa não funcionaria de forma adequada, né? Então eu coloquei o comando endprog aqui para que seja mostrado na tela uma mensagem ou a outra mensagem, não as duas em sequência, tá? Porque o meu robô aqui ele tem que tomar uma decisão, né? Se o primeiro texto for maior que o segundo, ele seguirá um caminho, tá certo? Irá para cá. Caso contrário, ele seguirá outro caminho, que seria esse outro caminho aqui, ó. Né? Então, o comando endprog é necessário aqui para finalizar o robô antes que seja mostrada uma segunda mensagem. Né? Eu tenho que mostrar a primeira mensagem e finalizar. Eu só quero mostrar essa mensagem aqui no momento, ó. Né? Porque a execução do meu robô continuará aqui, ó, nas linhas seguintes, já que a condição desse comando de decisão aqui não será satisfatória. Né? Esse comando compare bigger text não retornará verdadeiro aqui para mim. Comparação aqui não é verdadeira. Né? Não sendo executado o desvio de fluxo, o programa seguirá com esses outros comandos aqui. Ó. Então eu preciso do comando endprog de fato para finalizar o robô antes que ele mostre duas mensagens sequenciais, tá certo? Ele precisa interromper, ele mostra essa mensagem e interrompe o programa aqui. Ó. Então eu digo para ele, olha, eu quero só mostrar essa mensagem, apenas isso. Nessa situação, né, claro. Certo? Vamos testar o robô? Se eu executar esse meu programa agora, é esperado então que ele mostre a mensagem passou por aqui. Né? Porque, como eu disse, o primeiro texto não é maior que o segundo, sendo então que a condição da comparação não será satisfeita aqui. Vamos ver se é verdade? Clicarei no botão executar aqui no canto superior direito do meu editor, confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que ocorreu o esperado então mesmo, tá? Aqui, ó, ele mostrou aqui na minha caixa de texto, a mensagem passou por aqui. Ou seja, ele verificou, então, que o primeiro texto não é maior que o segundo, certo? E se eu quiser igualar o tamanho desses textos agora, e sim, causar um desvio de fluxo agora? Né? Eu quero causar esse desvio de fluxo, eu quero que o meu comando compare bigger text avalie, sim, conclua, na verdade, que o primeiro texto é maior que o segundo. Então, para isso, eu teria que completar o primeiro texto com alguns caracteres extras, né? Porque eu verifiquei, então, que o primeiro texto contém 9 caracteres e o segundo texto contém 12 caracteres. Então, para que o meu texto aqui seja maior que o segundo, acho que eu falei uma besteira, né? Eu disse igualar. Não é igualar, na verdade. Eu preciso fazer com que o tamanho do primeiro texto seja maior que o segundo. Então, eu completarei com outros caracteres adicionais, o primeiro, né? Então, eu colocarei mais caracteres aqui, ó. Eu colocarei vários caracteres aqui em seguida. Desculpe, não é isso que eu queria. Era um pouquinho só. Errei aqui. Colocarei novos caracteres aqui, assim, caracteres aleatórios aqui, ó. Só para preencher o texto, né? Coloquei novos caracteres, acho que isso aqui já é o suficiente. Então veja que essa linha de texto aqui agora, né, ela é maior, ela ficou maior, né, que essa segunda linha de texto. Ela contém mais caracteres que o meu segundo texto. Obviamente, então, esse comando aqui agora, de tomada de decisão, ele verificará sim que ele chegará à conclusão, né, quando eu executar o robô novamente, que esse primeiro texto agora é maior que o segundo. Então a condição está sendo satisfeita aqui, a condição da minha comparação. Logo, é esperado que a execução do programa seja desviada para esta linha aqui do comando merge, ó, aqui embaixo. Vai daqui para esse outro bloco de comando. Então, a mensagem que será exibida dessa vez será a mensagem que eu estou mostrando com o mouse aqui, ó, desviou para cá. Teremos a outra mensagem agora na tela, já que a comparação aqui será então bem sucedida. Né? Vamos verificar se é verdade? Clicarei então no botão executar aqui no canto superior mais uma vez, confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que funcionou então como esperado, olha só. Né? Ele realmente desviou, né, o texto para outra, a execução do programa para outra linha. Desvio para cá. Essa é a mensagem que ele está mostrando no momento aqui. Ó. Tá certo? Na minha caixinha de texto. Então funcionou. Ok? Agora eu quero mostrar uma outra situação aqui, que é o seguinte, né?
Quando nós comparamos aqui, estamos comparando então o tamanho entre dois textos aqui, tá certo? Se um é maior que o outro. Quando nós temos caracteres Unicode, que são caracteres especiais com acentuação, e outros símbolos especiais, isso muda um pouco, tá? Então, quando você usa, por exemplo, um C cedilha aqui, ó, né? Tá? Por exemplo, tá? Esse C cedilha aqui, ele equivale, na verdade, a 2 caracteres, tá? Porque os caracteres especiais considerados do tipo Unicode, eles são armazenados na memória do computador considerando 2 bytes acima, ou seja, a partir de 2 bytes. Enquanto a letra E, por exemplo, é armazenada na memória com um único byte, o C cedilha é armazenado na memória com 2 bytes. Então, os caracteres Unicode equivalem a 2 bytes na memória do computador. E para o comando compare bigger text, ou para outros comandos de comparação, de tomada de decisão da linguagem AI Scripter, esse caractere aqui, ó, ele ocupa o espaço de um caractere visualmente falando, né? Mas, na verdade, na memória, ele ocupa o espaço de 2 caracteres. Tá? Então, para o comando compare bigger text, um caractere Unicode, um caractere especial com acento, ou mesmo esse cedilha aqui, ele equivale a 2. Então, se eu tivesse que fazer uma contagem agora aqui, eu contaria 2 vezes para esse caractere. Esse caractere equivale a 2 caracteres no único lugar. Ele está nessa posição, mas é como se eu tivesse 2 aqui. Tá? É como se eu tivesse 2 letras aqui, ó, assim, em sequência. Mas eu só tenho um, tá? Então, para exemplificar melhor, eu faria o seguinte aqui, ó. No lugar desse C aqui, eu colocaria o C cedilha novamente. Então, olha como ficaria a contagem de caracteres desse texto. Que interessante, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, finalmente 13. Ou seja, verifique então que, ao invés de contar um caractere aqui, eu contei 2. Contei 2 vezes, né? Contei 5, 6 e 7. E depois 8, 9, 10 e assim por diante. Ou seja, então observe que você terá que considerar nesses comandos de comparações, como esse comando compare bigger text, no caso de caracteres especiais, né, Unicode, você deve contar 2 caracteres num único local. Então, para cada caractere Unicode, você conta 2. Tá certo? Efetua 2 contagens, é isso. Ok? Isso culminará, com certeza, na diferença de tamanho, né, dos textos. Isso influenciará na comparação. Tá? Deixa eu reduzir aqui o tamanho do texto novamente. Deixa eu só consertar esse texto. Peraí, vou corrigir aqui. Tá? Reduzirei o tamanho da fonte. Novamente. Tenho mais uma observação a fazer aqui. Expandirei aqui a área de código, clicando na setinha para cima aqui, ó, que fica do lado direito do meu editor de textos, editor de códigos, né, da inteligência computacional. Expandirei aqui, então, expandir a área de código. Reduzirei mais um pouquinho o tamanho do meu texto. Tem uma observação a fazer. Tá? Observe que eu posso, nesse comando compare bigger text, eu posso comparar 2 textos de forma direta, que é o que eu fiz aqui. Comparei 2 textos de forma direta aqui, ó, diretamente, tá certo? Ou eu posso fazer essa comparação através de unidades de memória. Eu posso muito bem, então, armazenar esses textos em unidades de memória distintas, né, desculpe, e depois comparar as unidades de memória ao invés dos textos originais. Eu posso fazer isso aqui, ó, veja. Posso usar o comando alloc memory, aqui, ó, né, alloc memory, certo? E armazenar esses textos nas unidades de memória, em unidades, né? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Esse texto aqui, eu poderia armazenar na unidade de memória 1, unidade de memória 1, poderia fazer isso, ó, né? Esse texto na unidade de memória 1, aqui, certo? Aí eu poderia duplicar o bloco de comando no meu comando alloc memory, aqui, e poderia fazer assim, o segundo texto, eu poderia armazenar na unidade de memória 2 aqui, ó, certo? Então eu tenho agora o primeiro texto armazenado na unidade de memória 1 e tenho o segundo texto armazenado na unidade de memória 2, tá certo? Logo, a minha comparação terá que ser feita de uma maneira diferente agora, né? Eu preciso usar aqui o símbolo de herança de memória, né, e o número da unidade de memória que eu quero comparar. Então eu posso comparar agora, dessa maneira, o conteúdo da unidade de memória 1 com o conteúdo da unidade de memória 2. Eu estou pedindo para o meu comando compare bigger text fazer o seguinte, olha, compare o que está dentro da unidade de memória 1 com o que está dentro da unidade de memória 2. Isso não muda o processamento do comando, né? O resultado será o mesmo que no teste anterior, tá certo?
Então, ele ainda continuará, na verdade, fazendo a comparação entre o primeiro texto e o segundo texto. O que mudou aqui é que eu estou usando como referência para essa comparação as unidades de memória, né, onde estão alocados esses textos, onde eles estão armazenados no momento, e não mais os textos originais propriamente dito. Tá? Então eu comparo as duas unidades de memória, mas os dois textos continuam sendo comparados normalmente. Então, se eu executar esse programa novamente, eu obterei como resultado desse meu processamento, né, como saída de tela, a mesma mensagem do teste anterior. Né? A mensagem que será exibida será essa aqui, ó, desviou para cá. Funcionará do mesmo jeito que no teste anterior. O que eu fiz foi que eu só mudei a forma de fazer a comparação. Eu guardei esses textos, né, em unidades de memória e comparei as respectivas unidades de memória ao invés dos textos. É isso que como eu já disse, né? Então, executarei mais uma vez aqui para confirmar realmente se está funcionando. Clicarei no botão executar no canto superior direito do meu editor, confirmarei a mensagem e veremos. Veja que continuou funcionando da mesma maneira que no teste anterior, né? A mensagem que foi exibida aqui na minha caixa de texto foi a mensagem desviou para cá. Então deu certo, funcionou, ok? Isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Por favor, assista os outros vídeos lá no canal da Inteligência Computacional e conheça mais sobre a linguagem AI Scripter, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.